Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto e último trimestre do ano 2025, nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, e o título desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Vamos nessa vez estudar a lição número 3, que é o corpo e as consequências do pecado. Nós tivemos uma primeira lição que falava sobre todo o assunto, né? Corpo, alma e espírito, muitas coisas, e tivemos a primeira lição das 5 que vamos ter sobre o corpo, essa segunda especificamente sobre o corpo. É lógico que em todas as aulas também é falado sobre a alma e o espírito. Textual: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Agora, a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 3, versículo 17 ao 19, e Eclesiastes 12, do 1 ao 7. E Adão disse, Gênesis 3, né? E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então vamos aqui para a nossa introdução da lição. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, do 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado do corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então, qual o efeito principal sobre o homem com o pecado? É aquela comunhão que ele tinha com Deus. E tudo isso se tornou em muitas situações. Nós vamos ver aqui, ele cita na introdução, né, depois nós vamos ver na lição, que quando Deus vem, como todos os dias vinha, eu gosto sempre de enfatizar isso, né, quando eu prego, não é Deus que se afastou do homem. Muitos dizem Deus se afastou do homem. Não. O homem pecou e Deus foi, como foi nos todos os dias, para encontrar com o homem
para conversar com ele. E o homem se escondeu de Deus, porque ele já agora, criado à imagem e semelhança de Deus, a qual foi não tirada totalmente, mas foi, vamos dizer, de certa forma, corrompida, desfigurada com o pecado, o homem agora já não se sentia como a imagem de Deus. Ele conversava com Deus diretamente porque ele não tinha pecado. Mas agora ele sentiu essa dificuldade e se escondeu. E, logicamente, Deus, que é presciente, onisciente, ele sabia tudo o que tinha acontecido e ele, então, faz essa primeira conversa com Adão e Eva. Depois ele fala de uma consequência que vem um pouco depois, que é a morte. Não a morte de Adão e Eva, né, mas a morte de Abel. Eles não conheciam morte. Não se sabe quanto tempo eles viveram, desde que foram criados, até o momento em que eles pecaram. A Bíblia não diz isso e qualquer coisa que falamos é especulação. Mas, até então, não conheciam a morte. E agora, por causa do pecado, conheceram a morte, e a primeira morte foi a morte de um filho, no caso, quando Caim matou Abel. E daí todas as outras consequências sobre o corpo. Aí não vão ver envelhecimento, como está lá no Eclesiastes, bem colocado no texto bíblico em classe, uma série de coisas que o homem vai sentir, que é a lição de hoje. Voltando a repetir aqui o nosso título, o corpo e as consequências do pecado. Então vamos aqui à primeira divisão, da perfeição à morte, subdivisão 1, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Então, o homem foi criado perfeito. Vamos lá. A gente sempre gosta de dizer aos irmãos, repetimos mais uma vez nesse estudo de hoje, que é o estudo bíblico. Então, a gente vai sempre na Bíblia para conferir aqui os textos colocados pelo autor, pastor Ciro Queiroz, e conferindo-os com a palavra, então, vamos ter um melhor entendimento. Vede isto totalmente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, a gente já sabe disso, quando lê gente, toda a criação de Deus foi boa, Deus mesmo falou sobre isso. A lei da perfeição fazia parte da natureza divina. Então, Deus é perfeito. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra e eis que era tudo muito bom. Havia plenitude na vida do primeiro casal, Adão e Eva, viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Não temos essa compreensão. Eu não vou ler vários textos, aqui ele cita vários textos, né? Romanos 8, do 18 ao 23, 1 Coríntios 9, 13 e 12, esse é um importante texto, mas eu vou a 1 João 3:3. Vamos ver o que diz aqui na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, ele citou o 3, mas eu acho que ele está querendo citar o 2. Eu até achei isso, mas eu fui no 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então ele diz aqui que a gente não consegue, não tem a compreensão da glória futura de como seremos. Então veja bem, criação perfeita. Deus nunca falhou, meu amado irmão. Deus não tem pecado, Deus não tem falha. Alguém vai falar, mas por que o homem pecou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Alguns até creem que foi Deus que decretou isto. Nós não concordamos com essa ideia, da ideia da decretação de Deus para o pecado do homem. Cremos que Deus deu o livre-arbítrio. Deus não é um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Esse Deus quis criar o homem, do seu pensamento, criar o homem com um livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Mas o homem escolheu sem ter dados, sem estar baseado em nada? Não somente naquele momento. O homem sabia o que estava fazendo, como hoje, quando o homem peca,
continua pecando, e a responsabilidade que nós vamos ter diante de Deus não é, embora temos herdado o pecado de Adão, como está muito claramente em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por um homem, mas seremos julgados pelo Senhor pelo nosso pecado, por aquele que cometemos. E quando cometemos o pecado, também não cometemos sem entender o que é o pecado ou as consequências dele. A Bíblia Sagrada nos diz claramente, como o Senhor disse para Adão e Eva: no dia que comerdes, vocês vão morrer. E eles acharam, entendendo pela conversa do diabo através da serpente, que eles seriam iguais a Deus. Eu sempre falo aqui, muitas vezes eu digo, que existe algum homem igual a Deus? Não, não existe e nem vai existir. Então, o homem não alcançou aquilo que ele achou que ia alcançar. E aí vemos as consequências. Então, tudo foi perfeito, tudo maravilhoso, criação perfeita de Deus. Deus disse que tudo era bom. O casal vivia numa plenitude, não somente na plenitude, no seu relacionamento, diz aqui, é muito interessante, né? Eles estão em uma harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Então vamos lá. Com Deus, até o pecado, tudo maravilha. Deus parecia, conversava, estavam sempre juntos ali. Consigo mesmo, não há nenhum relato, e com certeza sabemos que não havia desentendimento. Vamos colocar assim, algumas coisas que acontecem no mundo moderno. Adão e Eva nunca pensaram em divórcio. Nunca falaram em compatibilidade de gênios. Isso tudo é consequência do pecado. Eles estavam em perfeita interação entre os dois. Aliás, até esse aqui é entre si, né? Mas ele fala consigo mesmo. Então, vou até voltar atrás no consigo mesmo, eu já falei o entre si. Consigo mesmo, o homem, Adão, não tinha nenhum problema, ele consigo mesmo, como hoje muitas pessoas, por causa do pecado, têm. Nós estudamos na lição lá, primeira, que falava sobre alma e espírito, coisas que estão lá dentro do homem, no ser interior, que vão afetar o corpo humano. Não existia isso. O homem estava perfeitamente ali consigo. E com a natureza. Não havia. Aí hoje o pessoal fala muito, né? Da natureza, degradação. Não havia, o Éden era perfeito. Está plena, tudo bom. Ele até chega a falar assim, quão aprazível, como esse maravilhoso estado. Agora vem as consequências. Afetado pelo pecado, nossa mente não consegue descrever, assim como temos a compreensão. Pastor, como será o céu? Eu sei que será maravilhoso, sensacional, todos os adjetivos que eu posso humanamente falar, mas eu não tenho ainda a inteira ideia de como será. Citamos aqui 1 João 3,2, filhinhos, agora somos filhos de Deus, não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos, e para isso, já vamos adiantar algo que vai estar lá no meio da lição, nós receberemos corpo glorioso. Neste corpo carnal, sujeito ao pecado, não poderemos verdadeiramente entrar na presença do Senhor. Então, vamos ter plena identidade com o Senhor e vamos aí sim entender o que será o céu. E mais um detalhe que eu gosto sempre de falar para os irmãos, pregar e ensinar, sobre o amor de Deus. Em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse de tal maneira, Deus amou de tal maneira, na minha concepção de ver, eu sempre falo isso quando eu prego em João 3,16, só será compreendido no céu. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, nos amando, como ontem eu até pregando na congregação de Santa Marta, citei, 1 João capítulo 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a base do Evangelho é o amor demonstrado na cruz do Calvário para resolver este problema do pecado aqui. Agora vamos para pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Vamos ler aqui, eu não vou ler nem
Deixa eu ver aqui que eu li. Vamos ler Jó 33:4. Eu gosto sempre, às vezes, de ler um texto que vai além daquele que teoricamente seria mais óbvio, né? Vamos ler Gênesis. Gênesis vai explicar para a gente certinho. Vamos ler aqui o que está escrito aqui em Jó. Jó 33, versículo 4. Quem disse isso foi Eliú, o quarto amigo de Jó. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que coisa maravilhosa, né? O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Aí ele cita Gênesis 3, do 7 a 19, talvez eu não leia todos os versículos, mas vamos falar sobre o assunto aqui que está. Então, a partir do 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim e assim vai adiante. E lá no final, o que o Senhor deixou para eles, né? A mulher teria grandes dores na hora de ter filhos, o homem teria que, do suor do seu rosto, comer o seu pão, a terra teria espinhos e cados. Olha o problema da natureza aí. Não havia isso antes do pecado. E no final, esta palavra tremenda, por conta espólio, em pó te tornarás. Ele estava falando da morte que viria a acontecer no ser humano. Complete alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, a vivência de um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer, a se degenerar, até cumprir a sentença final ao retornar ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, pecado e dor. Nós estamos estudando uma lição, consequências do pecado para o corpo. Então, já falamos no primeiro ponto, era maravilhoso, Deus fez, sensacional, não havia nada ali, o homem estava em comunhão com si mesmo, com o seu semelhante, no caso Adão e Eva, com os animais, com a natureza, com Deus, e agora vem o pecado. Então, todo esse problema, o primeiro que ele diz aqui, né, a comunhão com Deus. Deus expulsou o homem do jardim do Éden, para que ele não pudesse comer da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. Pastor, que punição tremenda de Deus. Não, isso é a demonstração total de amor de Deus ao homem. Amor, mas ele expulsou o homem de um lugar maravilhoso. Sim, meu amado irmão. Colocou até anjos com espada para evitar que o homem voltasse para lá. Para que o homem não comesse da árvore da vida, a qual ele comia diariamente, não tinha problema nenhum, ele não tinha restrição para comer dessa árvore, ele tinha restrição para comer da árvore do bem e do mal. E ele agora comesse, ele viveria eternamente pecado. Ele não morreria mais, porque ele comeu da árvore da vida e voltaria a ter essa questão de não morrer. E aí não teria solução para ele. Mas o Senhor já tinha falado em 3,15, não para o homem nem para a mulher, mas falando para a serpente, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente, que é a vitória do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário sobre o diabo. E nesta, já falamos lá na introdução, né? E este amor, no ponto 1, de Cristo derramado na cruz, é que vai voltar a essa original. Então, é interessante a gente caminhando e sempre vendo isto. Os efeitos do pecado e a solução que Deus deu para que depois isso fosse resolvido. Infelizmente, ainda estamos pagando as consequências diariamente com isso. Então, a perda da comunhão com o Senhor. Pastor, qual talvez seja o problema maior do homem? Eu acho que foi esse, meu amado irmão. Até hoje o homem tenta se reconectar com Deus. Infelizmente foram criados muitos caminhos, mas a gente sabe que só existe um caminho, mais uma vez falando do proto-evangelho 3,15,
falando do momento que o Senhor matou o animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, que apontava para a cruz do Calvário, Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não vai ao Senhor por boas obras, a gente não vai ao Senhor, ou existem vários senhores, politeísmo, a gente não precisa de um homem que já morreu, ou uma mulher que já morreu, que vai interceder por nós diante de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, que existe só um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo, o homem, aquele que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário e nos garante a salvação e a vida eterna. Então, essa falta de comunhão só pode ser revertida através de Cristo. Esse é o primeiro problema. Depois, a vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Lógico, meu amado irmão. Então, desses valecardos, abrolhos, espinhos, não existia isso no Éden. Além da gente entender que, provavelmente, Adão e Eva já plantavam, já colhiam, mas sem um esforço, eles faziam aquilo e não sentiam-se cansados, afadigados, porque não havia o pecado. Porque hoje nos cansamos. Pastor, hoje eu não planto, não colho, mas qualquer tipo de atividade que você faça, você se cansa. Independente de estar novo ou velho. Lógico, quando a velhice chega, que é uma outra consequência que a gente vai ver depois, que está aqui em Eclesiastes, o cansaço é maior. O salmista chegou a dizer, a vida é como sopro e tal, quando chegamos a 60 ou 70 anos, é enfado e canseira. Veja que ele já disse naquele tempo lá atrás, imagina no século XXI. Então, o homem não tinha esse cansaço. Ele fazia tudo, porque agora a terra foi amaldiçoada. Pastor, e quando isso vai ser resolvido? Isso vai ser resolvido para os salvos gemidos lavar no sangue do Cordeiro, que creem e acreditam na volta de Jesus no dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Alguns ainda serão salvos na tribulação por levar a marca da besta, e depois estaremos reinando milenarmente com Cristo sobre essa terra, totalmente purificada, quase que voltando ao estado original, a qual era o Éden, o que a Bíblia chama de milênio. Depois vamos aqui. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e degenerar até cumprir a sentença final, retorno ao pó. Como eu disse, não foi logo com Adão e Eva a primeira morte, eles demoraram muito tempo para morrer, acho que cada um viveu 900 anos, se não me engano, mas Abel morreu, e eles já vivenciaram alguma coisa que eles não conheciam. E qual é o segredo da morte? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo sobre a ressurreição, tragada foi a morte na vitória, a morte cadê o talguilhão? Cristo morreu na cruz do Calvário para nos garantir também a vida eterna. Enquanto estamos nessa terra, iremos morrer, exceto alguns que estiverem vivos, os que estiverem vivos, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, como está na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, onde está bem explicado lá. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpo glorioso, que estivermos vivos seremos transformados e ambos vamos encontrar com o Senhor nos ares, como diz Paulo na 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, semeia-se semente, depois vem a árvore, então a semente tem que morrer para que possa frutificar. Então, assim, semente incorruptível, depois semente incorruptível, e Paulo vai explicando tudo isso, porque nós vamos receber um corpo glorioso. E aí vai terminar a questão da morte. E aí vem também essa questão final, como eu já disse, que ele vai explicar em Eclesiastes. Veja bem, meu amado irmão, Salomão escreveu isso no final da sua vida, analisando até alguns erros que ele cometeu. Então ele diz, lembra o teu Criador no dia da cidade, antes que venha o mau dia, e chega os anos da vida, a qual dizendo, não tenho nele contentamento. As coisas do sol, a luz, a lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Alguns interpretam aqui como se possa ser a questão da visão, outros interpretam de outra maneira, até porque daqui a pouco ele vai falar da visão, mas problemas que o homem vai ter na sua velhice. No dia que tremer os barros da casa, alguns acham que é a questão das pernas já não estarem muito seguras sobre o corpo, mais problemas e tal. Se curvaram homens fortes, cessaram moedores, então curvaram homens fortes, às vezes
Muitas pessoas na sua idade já começam a andar meio curvadas. Os moedores aqui seriam os dentes, que já são pouco. Escurecer os olhos pela janela, aí sim fala-se da visão. Normalmente, existem exceções, lógico, mas a maioria das pessoas com uma certa idade, a sua visão vai tendo mais uma dificuldade. Aí as portas da rua se fecharam, barra o da moedora, ele fala de ouvir, fala de uma série de coisas que você vai ver. E no final ainda diz uma coisa aqui que eu vi um comentário bastante interessante, né? O final do versículo 5, os pranteadores andarão rodeando pela praça. O que significa isso? Naquele tempo tinham pessoas que choravam profissionalmente nos enterros, eram pagos para chorar. E quando ele diz pranteadores rodearão pela praça, significa que está perto da nossa morte. Então, pastor, vamos morrer um dia? Sim, eu acabei de falar que, exceto os que estiverem vivos na volta de Cristo, todos iremos morrer. E a solução? A solução é aceitar Jesus como Salvador. Não importa quando você morrer. Você pode morrer ainda bebê, você pode morrer criança, pode morrer adolescente, pode morrer jovem, pode morrer na idade normal, na terceira idade, a idade que você quiser, lá na frente. Você pode morrer com a sua mente completamente perfeita, você pode morrer com a sua mente um tanto quanto senil, né? Vamos colocar dessa maneira, mas você está em Cristo. E aí você vai receber um corpo glorioso, porque toda enfermidade vai terminar. Pastor, ele vai para o céu de óculos? Não. Lá no céu eu não vou ter problema de enfermidade, ou qualquer outro tipo de enfermidade que qualquer pessoa tem. A pessoa que perdeu um pé, perdeu uma mão, perdeu um braço, vai chegar no céu, não vai ter essa parte do corpo? Não, o seu corpo glorioso será perfeito. Então, todos esses problemas, eles são resolvidos. O pecado e a dor, as consequências do corpo, com o fato de aceitarmos a Cristo e esperarmos e aguardarmos gloriosamente a sua vida. E aí ele vai ainda continuar falando da velhice agora no ponto 3, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e móvel medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. É mesmo, pastor? Vamos lá, eu vou a Jó de novo. Eu podia ler Levítico, mas eu estou indo um versículo de cada vez aqui citado, porque não dá para ler todos, né? Até por causa do nosso tempo. Então, vamos lá, Jó 12. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Então, vamos lá. Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação desta fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características importantes de cada etapa da nossa existência. Provérbios 20 e 29 e depois o nosso comentário. Então vamos lá. Mais uma vez vamos recorrer a Salomão. Agora, numa fase inicial da sua vida, não na sua velhice, quando ele escreve os Provérbios. Então, 20 e 29. Eu estava virado a 29 e tirei aqui. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cães. Vamos lá, meu amado irmão. Semana passada, nós falamos de certos procedimentos estéticos que não são pecados, não são errados, se não forem feitos com excesso, ou porque você simplesmente não gosta do corpo que Deus lhe deu. Então vamos lá. Aqui ele vai falar da gerontofobia. É o medo de ficar velho. Veja bem, meu amado irmão. Quem criou o homem foi Deus. Você acredita nisto? Então, você acredita que Deus criou o homem. Você não acredita como veio de uma explosão, do Big Bang, ou do macaco, enfim, aquela coisa lá de Darwin. Então foi Deus. Você nasce com cabelo branco, velhinho, até tem algumas crianças aí que têm cabelo branco por causa de alguma mudança genética, mas eu estou falando na geral. Você nasce um bebê que não fala quando vem ao mundo.
tem que mamar primeiro, não come comida ainda, não tem dentes. Aí vem aquele negócio de primeira dentição, depois da segunda dentição, em tudo, começa a falar. Eu estou até tendo agora essa experiência de um tempo para cá, porque eu tenho recentemente netos. E os meus 2 primeiros netos, gêmeos, eu e minha esposa ajudamos a cuidar diretamente aqui por um bom tempo. Então você vê cada etapa da vida. Depois você vai para a escola, você aprende, você cresce, vem a adolescência, que é uma fase dentro da sociedade moderna hoje parece bastante complicada. A juventude, hoje você tem muito vigor para fazer todas as coisas que você quer. Eu posso falar, como o salmista disse, fui novo e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Hoje eu tenho experiência e sabedoria que eu não tinha quando era jovem. Mas quando era jovem eu tinha muito mais vigor para todas as minhas atividades cotidianas. Pastor, o senhor está sem vigor hoje? Não, graças a Deus, Deus tem me enchido por saber a minha responsabilidade. Talvez daqui a alguns anos eu tenha menos vigor ainda para fazer e não consiga fazer o que eu faço hoje. Mas tudo isso são etapas da vida. Hoje não se valoriza mais a pessoa de idade, ou velho, como que ele está colocando. Até diz que tem esse problema, as pessoas têm essa dificuldade da palavra velho. Mas é essa pessoa que já tem experiência de vida. Hoje eu posso chegar e aconselhar pessoas, porque eu já passei por uma situação parecida com o que elas estão passando hoje, tomei as minhas atitudes certas ou erradas e, consequentemente, as atitudes certas ou erradas que eu tive me trouxeram a experiência e posso aconselhá-las para que elas também possam, não obrigá-las, mas aconselhá-las para que elas possam tomar decisões que não venham se arrepender amanhã. Porque talvez quando eu era mais jovem, eu não tinha passado por essas situações, não poderia aconselhar as pessoas dentro disso. E não é somente isso, uma série de situações, enfim, até espiritualmente falando, não só experiências cotidianas, mas espirituais. O pastor que eu sou hoje, eu considero um pastor melhor do que quando eu iniciei no meu ministério. Poxa, pastor, o senhor tinha força, vigor para fazer suas atividades? Sim, meu amado irmão, tinha. Mas hoje, neste atual momento, eu tenho uma experiência. Então, é o que ele diz aqui. Quem criou Deus e criou com quem criou o homem, quem criou o homem e criou com todas essas etapas que devem existir no ser humano, foi Deus, meu amado irmão. Vou ficar questionando com Deus? Ah, Senhor, eu queria estar hoje com 61 anos falando o Gugu Dadá. Eu queria estar hoje chupando chupetinha. Eu queria estar hoje brincando com carrinho. Não, meu amado irmão. Essa fase existiu na minha vida e foi maravilhosa. Mas agora a minha fase é outra. Como também eu não posso chegar para uma criança de 2 anos, 3 anos e colocar sobre ela a responsabilidade que eu tenho hoje. Porque Deus criou cada um para a sua etapa, para a sua fase, para o seu momento. Então eu tenho que viver cada momento de acordo com aquela situação. Vamos aqui para a segunda parte da lição. A responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Eu quero trazer esta colocação aqui lá adiante. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Eu já citei Romanos 5:12, porque por o pecado de um homem, da transgressão do homem entrou o pecado no mundo, passou a todos os homens, mas ele cita aqui Gênesis 6 e fala da descendência de Adão e Eva. Vamos ler aqui, versículo 5.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos e seu coração era somar continuamente. E o 12. E viu Deus a terra que estava corrompida, que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, era no tempo de Noé. Daqui a pouco a gente comenta. Mas apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Não, pastor. Vamos lá, Tiago 3,9. Estudo bíblico. Importantíssimo você aprender. O que a gente aprende aqui? Aprende, meu amado irmão, exatamente para não vir alguém de uma seita, de uma heresia, pregar algo diferente. Você ouvir até mesmo um pregador evangélico falando algo na televisão, no rádio, na internet, a qual seja contrário. Com ela, bem dizemos a Deus o Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago já está falando de nós. Um significado disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Opa, essa aqui é importante, até porque temos irmãos em Cristo, nós, eu volto a dizer sempre, são irmãos em Cristo, vão para o mesmo céu que eu, mas eles creem que o homem não tem livre-arbítrio. Está aqui em Deuteronômio 16, 19, 20. Os céus e a terra estão hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas prosperamente. Ora, como é que o Senhor ia dizer isso para Israel, se não tem como escolher? Escolhe, mas não, tu não tem livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio quem pode escolher. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, já chegando a Ele, pois é a tua vida no longo dos dias, para que fiquei na terra, o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, e eles havia te dar. Eu estou lendo muito texto aqui, né? Legal. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, voltando a Adão e Eva. Adão e Eva, os irmãos que creem que Adão e Eva, que o homem não tem livre-arbítrio hoje, eles dizem que o livre-arbítrio acabou no momento do pecado de Adão e Eva. Eles tiveram livre-arbítrio ali, então não se discute isso. O Senhor disse para eles, se podia comer, vocês vão morrer. E eles escolheram morrer. Aí eu vou comentar isso que eu vou falar aqui. Eu sempre comento quando eu prego nesse texto, ou falo desse texto, ou ensino esse texto. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Se lá não havia pecado antes deles comerem daquela árvore, o bem eles conheciam, meu amado irmão. O bem eles conheciam, as coisas boas estavam sobre ele. O que aconteceu ao comer daquela árvore foi que se conheceu o mal. Vieram conhecer o que era ruim. Foi essa a escolha ruim deles. Então, eles escolheram ali. E aí, por causa disso, passou-se o pecado a todos os homens, Romanos 5,12. O livre-arbítrio cessou? Não. Ou melhor, a imagem de Deus se aniquilou, se tirou? Não. Não se aniquilou. Tiago 3,9. Aí ele vai falar sobre o livre-arbítrio. Alguém, lá na igreja mesmo, tinha uma ideia, não vou falar o nome da pessoa que já faleceu, tinha a ideia que livre-arbítrio é liberdade para pecar. Livre-arbítrio não é liberdade para pecar. Livre-arbítrio é liberdade para escolher. Deus não é um Deus que chega, eu não creio nisso, que te obriga a fazer, vem aqui, você é obrigado a fazer isso. Não, ele te apresenta, através especialmente da sua palavra. Lemos aqui Deuteronômio, né? Hoje estou propondo a vocês, a vida e a morte. Escolhe, vocês querem a vida. E o que é a vida? É seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor, é cumprir os ditos do Senhor. E o que é a morte? É fazer o que Adão e Eva fizeram, seguir um conselho de quem não era Deus, o diabo. Através da serpente, pecaram e tiveram esse problema. Aí vem a questão, acabou o livre-arbítrio com o pecado? Não. Está aqui claro, o Senhor dizendo para Caim, vou repetir para você. Perguntas, a primeira foi uma pergunta. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Porque Caim ofereceu um sacrifício, Abel ofereceu um sacrifício, Deus aceitou mais o sacrifício de Abel do que de Caim, e aí Caim ficou triste.
o Senhor falou para ele, o pecado cabe à porta, jaz à porta. Primeiro disse, se não fizer bem, não haverá aceitação para ti. Eu não vou te aceitar, vou. O pecado jaz à porta, né? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Ou algumas traduções, cabe a ti dominá-lo. Se eu posso dominar o pecado, eu tenho livre-arbítrio. E dominar o pecado em sentido. Ser tentado não é pecado. O diabo soprando no teu ouvido. Poxa, fala um palavrão aí. O diabo soprando no teu ouvido. Faz uma fofoca de uma pessoa. O diabo soprando no teu ouvido. Mente aí sobre uma situação para fugir do problema. Não estou nem querendo falar de adultério, fornicação, porque alguns acham que a gente só fala de adultério e fornicação. Estou falando de outros pecados. Ele pode soprar na vontade do teu ouvido. Ele soprou no ouvido de Jesus. O que você tem que fazer é fazer como Jesus fez. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra vinda por Deus. A único Deus você adorará. Não vou tentar Deus. Respondeu com a palavra e o diabo teve que ir embora. Então, livre-arbítrio continua existindo neste corpo, embora o homem tenha pecado. Eu só pedi licença para tomar um copinho d'água, porque a garganta está seca. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto da transgressão que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive quanto a si mesmo. Pastor. Vamos lá, Romanos 1, 24. Esse texto aqui foi citado na semana passada. Não lemos, por causa de ser muito grande, pela nossa dificuldade aqui de tempo, porque não foi um 24, lógico, foi citado até de vários versículos aqui, acho que 17 em diante, se não me engano, 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência e o seu coração à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Quando diz Deus entregou, não é que Deus possa. O homem quer, Deus permite. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, grego sax, natureza pecaminosa, a qual está aqui. Vamos ler a obra da carne, que eu acho que para a lição de hoje é muito importante. Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, cotonaria, coisa semelhante a esta, acerca da qual eu declaro que o João vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, insinuou, sugeriu no coração do humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agravava. Já fomos citados aqui em Gênesis 6, na questão da questão da época de Noé. Né? As drogas são dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As partes sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então, a potencialização do sofrimento. Quando diz potencialização, veja bem, entendendo que era zero. Antes do pecado, zero. Adão e Eva não sentiram dor, nada. A partir daí, veja como o problema se agravou. Você gosta de sentir dor? Não. Eu vou culpar Deus por causa da dor? Não foi Deus que pecou. Deus disse para Adão e Eva para que eles não comessem. Foi eles que pecaram, o pecado passou a todos nós. Problemas de saúde. Você gosta de ter problema? Eu gostaria de estar usando óculos e uso ele desde... Eu estou com 61 anos, uso ele desde talvez 5 anos de idade, ou até menos. Não. Se eu pudesse, não. Tem outros problemas de saúde, e outros irmãos têm, a Bíblia vai relatar de outros que têm. Então, potencialização de todos esses problemas. Aí que decorre de quê? Das obras da carne, porque aí ele vai citar o pecado, como foi crescendo na vida do homem, foi trazendo outros problemas.
Vamos lá. Aqui ele fala das drogas, mas eu vou começar com o álcool, que até a gente falou semana passada na classe presencial. Então, irmão, se eu fosse um alcoólatra, ou se bebesse, não precisa nem ser um alcoólatra, eu provavelmente não estaria vivo hoje. Porque eu tenho um fígado um pouco complicado, porque eu tive hepatite quando criança, e por causa disso, na outra situação da minha vida, eu até hoje luto com a esteatose. Graças a Deus está controlado, louvado seja Deus, mas tem que fazer uma dieta, 6 meses eu vou na doutora, controlando, fazendo exame de sangue. Mas o álcool faz mal para qualquer um. Então, eu bebo, não. Não vamos ir pelas exceções, vamos pela regra. Além de fazer mal que a pessoa perde o controle, faz mal para o corpo, especialmente para o fígado e às vezes outros órgãos da pessoa. As drogas, o álcool é uma droga lícita no Brasil, mas as ilícitas, maconha, cocaína, êxtase, tudo. Precisa falar para um pastor, é só falar para um médico, para um cientista, que vai saber que isso vai fazer mal. Vai fazer mal ao neurônio, vai fazer mal tudo. E o homem, muitas vezes, muitos deles aí têm morrido. Hoje uma pessoa que, uma pessoa que um morador de rua, provavelmente à base de alguma dessas coisas, porque ele estava pegando lixo, jogando lixo para tudo que é lado. Ah, pastor, mas o mendigo ou o morador de rua, ele vai lá ver se tem uma latinha, uma coisa, tudo isso normal. Mas ele não estava fazendo isso, ele não estava pegando lixo, jogando para cima, abrindo, jogando no chão, querendo jogar lixo na casa dos outros, fez até necessidade na calçada dos outros aqui. Provavelmente é efeito de droga, a gente já viu muitos desses com efeito de droga. Ruim. Eu já ajudei 2 pessoas, um por álcool, outro por droga, no centro de treinamento, centro de recuperação de viciados. Então, é complicado. Depois ele fala práticas sexuais ilícitas. Tudo que é ilícito. Porque a gente sabe, fornicação, adultério e tal, isso vai trazer problema lá no corpo e na mente. Eu nem vou falar de AIDS aqui, porque alguém pode dizer, pastor, não. Sabe que quantas pessoas aí estão com problema por causa disso. E aí vai por diante. Quem é mais vulnerável? Criança e adolescente. Porque, infelizmente, a nossa sociedade pós-moderna está dizendo que tudo é normal. Você liga a televisão, vê a série, normal o cinema e vê as pessoas fumando, bebendo, se drogando, prostituindo. E tudo isso traz gravíssimas consequências, inclusive sobre as nossas crianças e nossos adolescentes. E a gente tem que cuidar muito bem disso aí. Essas lições são um alerta para os pais, avós, pastores, lideranças, para que a gente tome mais cuidado com as nossas crianças. Agora vamos para a parte melhor, louvado seja Deus, parte 3, do abatimento à glorificação. Aí vem a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. É mesmo, pastor? Paulo menciona o seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal. Isaías 53:4, ele levou sobre si a nossa enfermidade, 4:23, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, enfim. Mas precisamos de ter serenidade, paciência, firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes, como está em Jó 1:20, 22, 19, 25, Deus tirou, louvado seja o Senhor, Senhor de Deus do bem, nós temos os males. Vamos lá. Temos, infelizmente, do meio pentecostal, sai um meio neopentecostal, e algumas teologias, algumas ideias erradas. E se prega muito hoje em dia, as igrejas cresceram muito, essas igrejas neopentecostais, em que se você está doente, é porque você está sem comunhão com Deus, você está em pecado,
precisa resolver esse problema. Só que às vezes, para que você possa resolver esse problema, a ideia está errada biblicamente, mas para você resolver esse problema, tá? Então você passa por campanhas que são pagas, enfim, sabemos o final da história, mas eu não quero comentar isso. Então vamos lá, não vou nem citar Trófimo primeiro e Timóteo, vou citar Eliseu. Eliseu perdeu a comunhão com Deus? Não. Eliseu morreu doente, a Bíblia diz isso. Davi perdeu a comunhão com Deus? Não. Morreu doente. O rei Ezequias, depois de Davi, até o momento que ele reinou, ele com certeza foi o melhor rei de Israel depois de Davi. Perdeu a comunhão, ficou doente porque perdeu a comunhão com Deus. Você vai ler lá as suas orações, quando a Síria o cercou, o livramento que Deus deu. Não. Então, lá no Antigo Testamento está cheio de exemplos de pessoas que ficaram doentes e tinham uma excelente comunhão com Deus. Sem citar Trófimo, que Paulo deixou doente em tal lugar, e Timóteo, que ele mandou tomar vinho, tem a questão do próprio Paulo, que provavelmente tinha uma enfermidade, porque ele fala sobre isso. Além, tirando, se vocês não vão discutir o que era o espinho na carne, ele teve um espinho na carne. Então, veja, meu amado irmão, que a enfermidade é uma realidade até para os cristãos. Pastor, por que você não cura todo mundo? Meu amado irmão, por que Deus deixou, você quer conjecturar, vamos conjecturar, por que Deus deixou a serpente entrar e falar para Adão e Eva? Por que Deus não fez isso? Porque você quer conjecturar. Adão e Eva foram testados. E hoje, Deus às vezes não manda, mas permite que nós passamos por certas dificuldades para ver aonde vai a nossa fé. Tem base bíblica, pastor? Tem Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nele, não tocasse na sua alma, mas no seu corpo podia tocar. Ele continuou fiel ao Senhor. É só ler o livro de Jó que você vai ter uma ideia perfeita sobre isso. Então, as enfermidades são uma realidade. E nós, mesmos cristãos, precisamos saber conviver com elas, sabendo que Jesus Cristo ainda hoje pode curar. Como ele citou aqui, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Não somos sensacionistas, cremos que Jesus Cristo cura ainda, de várias maneiras. Ele pode usar um médico, ele pode usar várias maneiras para lhe curar. Mas às vezes não vem a cura, como aconteceu com Eliseu, com Davi, o rei Ezequias, aí esse sim foi curado, viveu mais 15 anos, mas ficou com a doença, e sobre outros homens de Deus também. Agora vamos para o enfado e canseiro. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseiro e enfado. Como eu citei de boca lá no início, mas ele agora cita o versículo mesmo. Eu falei, vou citar, mas não lembro qual versículo. Então ele cita aqui, eu vou ler. Salmo 90, versículo de número 10. Oração de Moisés. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passadamente nós voamos. Veja que Moisés viveu 120 anos, mas escreveu isto. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca, a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é a missão fundamental da igreja. Então, logicamente, os ricos, financeiramente, poderão, entre aspas, ter um tratamento de saúde melhor do que aqueles, principalmente no nosso país, nós estamos vendo no Brasil, aquele que tem menos dinheiro. Isso significará que ele não ficará doente, que não morrer? Não. Não. Muita gente famosa aí está morrendo com 50 anos, com 40 anos, rica, né? Então não é isso. Agora ele fala aqui no início, né? Mesmo que você tire a doença em si, eu não sou hipertenso, não sou diabético, sou isso aqui, não tenho câncer, mas chega a idade, vai se cansar naturalmente.
seu corpo será diferente do que era quando... Já falamos isso no início da lição, quando eu falei, eu hoje estou com 61 anos, graças a Deus ainda tenho vigor para fazer muita coisa para Deus, mas não tenho o vigor quando eu tinha 30 anos de idade. Hoje, meu amado irmão, eu vou dar só um exemplo, irmão, os que viram o vídeo, são membros da minha igreja, sabem. Hoje eu estou numa situação que eu estou pastoreando uma igreja pequena, não tem muitos membros, mas temos duas congregações, uma na mesma cidade, que eu sempre falo lá no início, Morro de Acatirão, congregação de Santa Marta, uma em Belford Roxo, que é a cidade, eu estou aqui na cidade do Caxias, estou uma congregação em Belford Roxo, e outra dentro da cidade do Caxias, mas que é quase 1 hora de viagem, dia de semana, eu levo 1 hora e pouco de viagem para chegar lá de ônibus, para quando eu vou lá durante a semana. Domingo é um pouco mais rápido, mas mais ou menos isso. E graças a Deus estou aí, além de outras atividades que eu tenho, como pastor, como a visita a pessoas e tal. Mas mais novo, eu fui, por necessidade da obra, pastor de 3 igrejas ao mesmo tempo. Talvez algum não consiga entender isso porque é um seu sistema metodista, não um sistema de outras igrejas. Eu era pastor de Caxias, de Santa Marta, que era uma igreja, hoje era igreja, não era congregação. Tive que assumir a igreja de Caxias por causa da doença do pastor e fiquei pastoreando 2. E durante 6 meses, por causa da doença de um primo meu, que era pastor também, graças a Deus não era doença, recuperação, porque ele transplantou, eu pastorei 3 igrejas. Além disso, trabalhava secularmente. Hoje, talvez, porque eram 3 igrejas, tinha muito mais atividade, mas hoje talvez não conseguisse com 61 anos. Teria que chamar o de um outro pastor para auxiliar. Então, a gente tem, você vai ficando velho, você vai ficando cansado. Ou quando você faz as suas atividades, você se cansa mais do que você se cansava quando você era mais novo. Isso é normal. Mas ele fala aqui, ter consciência disso é importante para o autoconhecimento e também para a convivência. Porque nós falamos lá na frente. O velho, o mais idoso, ele tem a experiência para te passar. Ele tem um conselho para te dar. Mesmo que eu não consiga fazer certas atividades que um jovem poderia fazer, mas ele tem também a experiência para passar para você. E por final, exatamente, do abatimento à glorificação, mas ele vai falar sobre a glorificação apenas no último ponto da lição, terceira subdivisão do ponto 3, a última subdivisão. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Então vou ver aqui Romanos 8:23, embora o nosso horário já esteja bastante avançado aqui do momento que a gente quer terminar, ou precisa terminar, mas vou ler mais um versículo aqui. Então 8:23, Romanos 8 é um texto bastante conhecido, Quando você quer, a Bíblia agarra. E não só nela, mas nós mesmos, que todos temos a premissa do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo, a partir será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder, Filipenses 3:20-21. O verbo transformar nesse texto é metais schematizo, no grego, e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo, Jesus, o homem perfeito, 1 Coríntios 15:40-49, Romanos 8:29, e já citamos isso muitas vezes, então vamos falar rapidamente aqui no tema. Então, quais são as etapas da salvação? Primeiro, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Então, aí vem redenção, justificação, santificação, aí vai depender na ordem dos grupos. Nós somos arminianos, os outros são calvinistas e tal. Tem tudo isso, a vida cristã. E qual a última etapa, pastor? A última etapa é a glorificação. Aí vamos repetir o que já falamos no início, mas a repetição é a primeira lei do ensino. Quando 1 Tessalonicenses 4, ele cita aqui, mas citamos 1 Coríntios, capítulo 15 também, no capítulo da ressurreição. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, num abrir e piscar de olhos, ouvir a voz do arcanjo, a trombeta de Deus,
os que estiverem mortos ressuscitarão em corpo glorioso, glorificação. Os que estivermos vivos seremos transformados. Schematizou, mudança de forma, corpo glorioso. Vamos todos subir, encontrar o Senhor nos ares. E lá não vai ter, como diz no Apocalipse, choro, dor, morte, nada. Nós seremos, como diz 1 Coríntios, 1 João 3:2, filhos agora não sabemos o que devemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Então vamos aqui para a nossa conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado, de nossas próprias transgressões em Cristo, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente, transformado e saudável. Vamos para o Apocalipse, né? Falamos de Apocalipse, vamos falar. Os 2 últimos capítulos da Bíblia. Hoje até na conclusão eu vou ler a Bíblia. 21, do 4 ao 6. E Deus lhe emparará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. E o 22:2, que diz: No meio da sua praça, de uma de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são a saúde das nações. Então, estamos nessa vida, passamos por toda a etapa, e eu vou dizer uma coisa para o irmão aqui que eu não disse durante a lição. Pastor, como você se sente hoje com 61 anos de idade? Grato a Deus por ter chegado até aqui. Muitos não chegaram, meu amado irmão. Muitos ficaram no meio. Até na Bíblia Sagrada a gente vai ver homens de Deus, mulheres de Deus, vai ver a história dos reis lá. Rei tal morreu com 30 anos, outro morreu com 40 anos, outro morreu com tanto, até hoje até morreram mais novos ainda. Então, eu estou com 61 anos de idade. Sou pastor desde 95, ou seja, eu completei 30 anos de ministério. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por isso. E mais ainda porque temos uma promessa. Passamos por todas as etapas, ficamos velhos, temos doenças, outras consequências, cansaço, como ele fala aqui, sofrimentos, mas temos uma promessa. E estamos firmados nela, que brevemente Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e teremos um novo corpo e viremos de uma forma saudável, maravilhosa. E o principal, aquilo que Adão e Eva perderam com o pecado, que era a comunhão com Deus direta, que hoje a gente vislumbra através da oração, do louvor, da adoração, no culto, nós vamos ter lá diretamente com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ensinando aqui, ministrando a lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.